Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse. Capítulo de número 1, a partir do verso de número 12. Apocalipse 1, a partir do verso 12 até o 18. Diz assim a palavra de Deus: E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Podeis assentar. Meus amados irmãos, entre os que acreditam que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, é autoridade espiritual, é revelação divina, há aqueles que compreendem isso de uma forma e os que compreendem de outra. O primeiro grupo seria daqueles que acreditam que Deus inspirou os autores da Bíblia, mas que eles escreveram para atender necessidades circunscritas em sua época. Ou seja, os tais acreditam que Deus revelou aos apóstolos, aos primitivos, um conhecimento ainda não registrado de sua palavra, e que na medida em que houve necessidade de responder a certas demandas, epístolas, por exemplo, foram escritas, elas foram inspiradas por Deus, mas como elas foram acidentais, escritas em função de uma demanda, não havia um específico desígnio de Deus de compor uma Bíblia completa. Apenas estes escreviam respondendo às demandas com inspiração divina. Então, para os tais, nem tudo da revelação está na Bíblia. Os que veem dessa maneira entendem que houve coisas que os apóstolos disseram e não escreveram, que as gerações subsequentes, através de seus líderes, tinham o conhecimento dessas informações não registradas, e que somente os detentores dessas informações poderiam ter o entendimento daquilo que já estava escrito. Na visão destes,
a igreja, enquanto instituição, ela teria tido um papel muito mais importante do que se imagina, porque estes livros poderiam ter sido destruídos, esses que estão no Novo Testamento, ou poderiam ter sido colhidos outros para estarem aqui no Novo Testamento. Mas a igreja, numa espécie de gestão das coisas divinas, teria conseguido identificar estes livros, reuni-los, e ela, em sua hierarquia, conhecedora das informações não registradas, e tendo sido a gestora da seleção dos livros do Novo Testamento, teria uma autoridade, de certa maneira, acima da Escritura, porque a Escritura, dentro dessa visão, o Novo Testamento, seria derivado da igreja. Ninguém poderia arguir algo da Escritura contra a igreja enquanto instituição, porque teria sido ela que nos legou, que nos deu a Bíblia, que selecionou os livros. E este livro, que nós chamamos Bíblia, não contém tudo que se precisa dentro dessa visão, porque embora o que está aqui tenha sido inspirado por Deus, foi escrito apenas na medida em que houve demandas, não houve um desígnio divino para estabelecer uma Bíblia como um livro completo. Foi a igreja, em sua sabedoria, que teve a ideia de reunir os escritos e manter viva uma tradição apostólica. Essa é uma visão. Não é com esta que nós comungamos. A outra é a que sustenta que houve um desígnio de Deus para que sua verdade revelada encontrasse registro. Desse modo, Deus não apenas inspirou os escritores, Deus também providenciou a preservação dos livros canônicos para que não fossem destruídos pelos inimigos. E Deus, em sua providência, soberania, fez com que os livros reunidos estabelecessem toda a verdade que Ele quer que seja guia para a sua igreja. Dentro dessa visão, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. E a própria igreja é subalterna à Escritura, à palavra de Deus. Se ela não andar de acordo, ela tem que ser corrigida, porque a autoridade última e final é a palavra de Deus. E a Bíblia deve ser interpretada, já que completa, ela por ela mesma. Os textos mais obscuros pelos mais claros, o texto pelo contexto. Um livro através do outro se auto-esclarece, e vista na sua totalidade, nessa alusão de um texto a outro, a verdade se torna no final clara para o leitor sincero que quer fazer a vontade de Deus. Meus amados irmãos, nós podemos observar que houve sim desígnio de Deus para que se estabelecessem as Escrituras quando vemos o Antigo Testamento. Geralmente os que defendem a posição com a qual não concordamos, que apenas a igreja selecionou livros canônicos ocasionais, nem tudo estava ali, embora inspirados, foram apenas para atender demandas. Os que defendem isso não percebem que antes de o Novo Testamento surgir, antes de a igreja cristã surgir, já havia o Velho Testamento, com um cano encerrado. O que era lido no templo, o que era lido na sinagoga, como portando autoridade,
era a Escritura Sagrada. E mesmo no Velho Testamento nós vemos que as instituições religiosas não se sobrepunham à palavra de Deus. De quando em quando, Deus levantava profetas para confrontar toda a ordem sacerdotal. Os reis, que eram as instituições da nação eleita. Porque estes sacerdotes, porque este rei estava desviado. E assim nós vemos que a instituição não se sobrepõe à palavra, mas a palavra é que se sobrepõe à instituição. Jesus citava textos do Velho Testamento, lendo os evangelhos, onde em cada episódio se falava que isso e aquilo era para se cumprir alguma profecia. Nós podemos perceber todos os livros do Velho Testamento reconhecidos. Jesus entrava numa sinagoga, lia os escritos do Velho Testamento. Os apóstolos disputaram com os judeus acerca de Jesus com as escrituras proféticas do Velho Testamento. O cano do Velho Testamento estava, portanto, definido e não havia igreja no período do Antigo Testamento, no período em que Jesus estava andando entre nós. Veja como havia um desígnio de Deus específico na escrita da palavra de Deus, da Bíblia. Lá no livro de Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 14, é dito assim: Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. Êxodo 17, 14. Que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Primeira coisa importante, Deus diz diretamente a Moisés, de forma mandamental: escreve. Moisés escreveu não por deliberação própria. Ele recebeu uma ordem para escrever. Havia um desígnio divino nesta missão de Moisés de escrever. Segunda coisa, escreve isto para memória, ou seja, para que não seja esquecido. Escrever uma coisa para memória quer dizer para lembrança, para recordação. O próprio Deus está levando em conta as condições do homem débil e corrupto, que pode fazer degenerar histórias e informações que são transmitidas unicamente pela via oral. Por isso Deus diz: escreve para que haja memória, para que se preserve a informação. Lá em Deuteronômio 35, a Bíblia fala que o livro da lei que Moisés escrevera, contendo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, este livro deveria ser lido liturgicamente, de 7 em 7 anos, para todo o povo, incluído para a audiência infantil. Deuteronômio 31, a partir do 9, diz: E Moisés escreveu esta lei, e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam
a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Moisés escreveu o livro da lei, deu aos sacerdotes, deu aos anciãos de Israel e orientou que a cada 7 anos o livro seria lido sem interpretação. Veja, presumia-se o entendimento de imediato do que estava escrito. A clareza do texto, inclusive, deveria ser lido, meramente lido, de 7 em 7 anos, para homens, mulheres e meninos, para que eles aprendessem a temer ao Senhor. E aqui fala das gerações seguintes, e para que os filhos de vocês, que não contemporizaram estes acontecimentos, também saibam. As gerações seguintes vão saber, não por uma tradição oral, vão saber porque irão ouvir a leitura do livro. No verso 19 de Deuteronômio 31 diz: agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Mais uma vez, Deus ordena a Moisés que escreva e dá propósito para que eles tenham algo escrito que seja testemunha. Não vão poder negar que sabem, não vão poder alegar ignorância. Este livro escrito vai ser testemunha contra este povo quando transgredir. A partir do verso 24 diz assim: e aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei até se acabarem, Moisés deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Note, o livro seria testemunha contra o povo na desobediência, porque o povo não teria como alegar ignorância, porque tinha registro. Porque conheço a tua rebelião, verso 27, a tua dura cerviz, e eis que vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos ouvidos falarei estas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei o céu e a terra, porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei, diz Moisés. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico, que ele também registrou, falou e registrou. Havia sempre a dupla transmissão, oral e escrita. Quando Paulo fala: guardem aquilo que eu lhes transmiti por via oral e palavra falada, ele está falando da mesma coisa que ele transmitiu por meio das duas vias, falando e registrando. Este cântico Deus disse para Moisés escrever, ele o fez, mas falou também o cântico. Como diz o verso 30, então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Portanto, o livro da lei, que nós temos nos primeiros 5 livros da Bíblia, foi escrito por determinação de Deus. Pastor, e os profetas que escreveram os livros proféticos, o fizeram por um desígnio de Deus ou por uma demanda, porque o povo estava se desviando e eles resolveram de livre vontade falar, e então somente Deus os inspirou, mas não havia um desígnio de que houvesse naquele livro completude. Vamos ver o que a Bíblia diz. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 36, verso de número 2. Toma o rolo de um livro, Deus diz ao profeta, e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje.
Meus irmãos, eu sei que Deus preserva em sua providência os livros canônicos da Bíblia, porque este rolo que Deus mandou que Jeremias escrevesse, ele foi destruído por um rei, mas Deus ordenou que fosse refeito. Veja aí, lá no versículo 27, então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, o primeiro que Jeremias fez, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo que queimou Jeoiaquim, rei de Judá. E Jeoiaquim, rei de Judá, e a Jeoiaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo, porque escreveste nele, dizendo, certamente virá o rei de Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela os homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. Aí ele segue, então no verso 32 diz: tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Nós vemos que houve desígnio, propósito e preservação. Lá no livro do profeta Ezequiel, nós temos o seguinte, no capítulo de número 2, uma visão que Ezequiel, o profeta, teve, versos 9 e 10, então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. Ezequiel tem uma visão de um rolo de um livro, que é o livro que ele vai escrever, e Deus diz que ele deve comer aquele rolo, na visão, obviamente, que ele está tendo. Ele come do rolo e Deus diz: então agora você vai falar todas essas palavras. Note, antes de ele escrever o seu livro, ele viu o livro que ia escrever em visão. E atente, quando ele comeu o livro, guarde isso porque eu vou precisar dessa informação lá na frente. Diz ele que o livro na sua boca era doce como mel. Ele só fala do gosto do livro na boca. Diz que é doce como mel. Isso mostra, irmãos, que o livro de Salmos também foi desígnio de Deus. Muito embora Asaf, Davi, num determinado momento escreviam para celebrar ao Senhor e contar suas angústias, nós vemos como em meio às angústias contadas por Davi, ele falou dos sofrimentos do Messias. Portanto, Deus estava no comando da elaboração dos salmos, que formou o inário dos judeus. Jesus, depois da ceia, cantou um hino, diz a Bíblia. Era um dos salmos que era cantado por ocasião da Páscoa. Portanto, os salmos foram coletados, ajuntados, reconhecidos como inspiração. E lá no Salmo 19, Davi diz assim, que as palavras de Deus são doce como mel, e o destilar dos favos. A mesma coisa que Ezequiel diz aqui, que o livro comido era doce à sua boca. O livro de Salmos tinha o gosto, portanto, da palavra de Deus, a mesma que foi dada a Ezequiel. Em Daniel, diz a Bíblia Sagrada o seguinte, no capítulo de número 12, versículo 4.
E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Note, Deus está monitorando, ordenando, gerindo a escrita do livro de Daniel. Escreve, sela. Portanto, meus irmãos, havia um propósito na escrita. E se Deus estava com o propósito de nos dar um livro, Ele não o daria incompleto. Ele não o daria imperfeito. O Cristo ressuscitado, conforme Lucas apareceu aos discípulos e mostrou que era necessário que se cumprisse tudo quanto dele estava escrito na lei de Moisés, nos salmos, nos profetas. Quando nós chegamos aos evangelhos, nós também vemos propósito. Lá na carta de Paulo a Timóteo, ele cita um texto que está no evangelho de Lucas. E Paulo cita o texto chamando de escritura e pondo-o lado a lado com uma citação de Deuteronômio. Ele diz, como diz a escritura. Aí ele faz uma citação do que está no evangelho de Lucas, que já estava escrito, e faz uma citação do que está no livro de Deuteronômio. Portanto, Paulo estava colocando os evangelhos no mesmo nível das escrituras do Velho Testamento. Nós percebemos desígnio quando João, no capítulo 20 do seu evangelho, no último versículo, ele diz: estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Note, ele está mostrando que houve propósito no que escreveu. Ele escreveu para que aquilo ali fosse a fonte da fé no Filho de Deus, para que pudéssemos, por meio daquele livro, chegar à fé que recebe vida eterna em seu nome. Quando João fala isso, ele está nivelando o seu evangelho com as escrituras, porque é João quem registra. No capítulo 5, Jesus falando aos judeus: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E de seu livro ele diz: foram escritas estas palavras para que creais que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenhais vida em seu nome. Ele está reconhecendo que seu evangelho é parte das escrituras. Jesus disse às autoridades: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Moisés deu testemunho de mim. E no final do evangelho de João, é interessante a segurança que ele tem quanto à inspiração. No capítulo 21, verso 24, João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, ele diz: este é o discípulo que testifica destas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. É interessante que Pedro, na sua segunda epístola, faz alusão às epístolas de Paulo, chamando-as de escrituras, já vendo-as em continuidade com o Velho Testamento. E note também o que Pedro diz na sua segunda epístola, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 16. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele está convalidando o registro dos evangelhos, talvez de maneira mais específica o de Marcos, que escreveu sob sua mentoria. Ele está dizendo: nós não temos um evangelho que é fruto de uma composição literária segundo fábulas, porque nós somos testemunhas oculares. Lucas, no início do seu evangelho, diz que registrou aquelas coisas para que nós pudéssemos ter certeza delas. Portanto, o registro garante a certeza, preserva da adulteração. E segue Pedro, verso 17: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho me comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Até aqui ele está falando do Novo Testamento, da composição dos evangelhos.
E aí ele emenda com o Velho Testamento, verso 19, e temos muito firme, quer dizer, muito segura, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Portanto, ele recomenda que nós estejamos atentos à palavra dos profetas. Diz que elas são firmes, como uma luz que ilumina em lugar escuro. Portanto, a palavra registrada dos profetas, a Escritura é a nossa luz, é o nosso guia. Ilumina em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quando ele diz nenhuma profecia da Escritura de particular interpretação, ele não está falando do leitor, mas do autor. Obviamente o leitor também não deve interpretar de qualquer jeito, ao seu modo particular, mas ele está querendo dizer que o que o profeta falou, não falou de sua própria elucidação, ponderação, interpretação, mas ele falou movido pelo Espírito Santo. E aqui nós temos uma coisa interessante, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas homens de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Note o que ele diz, profecia da Escritura. Então, não foram só as ideias que vieram à mente dos profetas que foram inspiradas por Deus, mas a escrita. Ele diz, nenhuma profecia escrita, nenhuma profecia da Escritura, nenhuma profecia registrada é de particular interpretação. Quando ele diz da Escritura, ele está querendo mostrar que a inspiração chega no registro. Porque há alguns que dizem assim, teólogos liberais, que os autores da Bíblia tinham inspiração e nas suas ideias, na sua mente, eles não tinham erro. Mas eles poderiam se equivocar na escolha das palavras. Mas o que Pedro está dizendo é que a escrita, a palavra, a Escritura, o registro, foi inspirado por Deus. Por isso que Paulo diz, toda Escritura é divinamente inspirada. Nós temos aí um equívoco de tradução, porque não é muito comum no português o que seria a tradução exata. Quando você fala toda a Escritura é divinamente inspirada, alguns poderão pensar alguma coisa no nível de uma inspiração poética, alguma coisa mais baixa do que está ali. A palavra ali não é toda a Escritura inspirada, não é assim que está exatamente no grego, embora seja assim que no português nós falamos mais cotidianamente. No original está nenhuma Escritura, ou toda a Escritura, melhor dizendo, é divinamente expirada, não é inspirada, é expirada. Inspirar poderia ser alguma coisa para dentro, as ideias, mas expirar é o fôlego que sai, é a palavra que sai. Então, toda Escritura, tudo que está escrito é expirado por Deus, veio para fora, veio a escrita por direção sobrenatural de Deus. Esta palavra é infalível, esta palavra é inerrante, esta palavra é completa. Tem gente que diz assim, pregador, mas Jesus não mandou escrever nada. Alguns querem dar essa explicação acidental aos livros do Novo Testamento, porque eles dizem no Velho Testamento Deus mandou escrever, mas no Novo nós não temos Jesus dizendo escreve. Será que é verdade? Vamos ver. E aqui eu volto para o Apocalipse, aqui nós chegamos no livro da nossa mensagem. Apocalipse 1, verso 11, o Cristo glorificado aparece a João para a escrita do Apocalipse. Veja o que ele diz, Apocalipse 1:11, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro.
e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. Em Apocalipse 1,19, Jesus novamente falando com João: escreve as coisas que tens visto, e as que são e as que depois destas hão de acontecer. E eu poderia prosseguir. Apocalipse 2,1, Jesus diz: escreve. Apocalipse 2,8, Jesus diz: e ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Apocalipse 2,12, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Apocalipse 2,18, e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. Apocalipse capítulo de número 3, verso 1, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Verso 7 de Apocalipse 3, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Apocalipse 3,14, e ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve. Jesus mandando João escrever em diversas vezes. Portanto, havia um propósito de Deus para nos deixar as Escrituras Sagradas de forma completa. Lá no final do Apocalipse nós temos uma coisa interessante. Como o Apocalipse foi o último livro da Bíblia, o que é dito sobre ele é metonímico, vale para toda a Bíblia, é o fim do cano da Escritura Sagrada. Diz lá em Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 18: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. João diz que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Não se pode acrescentar e nem subtrair. Quer ver como a palavra de Deus está acima da igreja? Lá em Apocalipse 1 nós lemos Jesus dizendo: escreve, João, e envia para as 7 igrejas. E no Apocalipse tem cartas endereçadas às 7 igrejas. Em todas essas cartas, Jesus está repreendendo a igreja, elogiando-a quando ela acerta. Logo, a igreja não poderia nos ter dado a Bíblia, porque a Bíblia se dirige à igreja. A Bíblia repreende a igreja. Como a igreja poderia nos ter dado a Bíblia se a carta aos Romanos foi endereçada à igreja de Roma? Se a carta aos Efésios foi endereçada à igreja de Éfeso? A igreja é a destinatária desta palavra. Esta palavra está falando para a igreja. Ela não pode controlar o livro, ela tem que se corrigir pelo livro. Jesus diz a João: escreve. Aí ele diz lá: escreve aí para a igreja de Éfeso. E ele começa a repreender: tu esqueceste o teu primeiro amor, arrepende de onde caíste. Escreve aí, João, para a igreja de Laodiceia: tu não és quente, nem fria, é morda, tu a ponto de vomitar-te da minha boca. A palavra está sendo dirigida a igrejas para corrigir. A igreja não pode se sobrepor à palavra, a igreja tem que ouvir a palavra de Deus. Ela fala à igreja. Interessante que há alguns que dizem: João no Apocalipse ouviu Jesus falar, mas na hora que ele escreveu ele poderia errar, porque ele podia não se lembrar de tudo. Mas a Bíblia diz que não apenas Jesus falava com ele, enviava anjo para falar com ele, mas a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que o Espírito Santo o inspirava enquanto escrevia. Veja aí o que é dito lá em Apocalipse, capítulo de número 2. A carta é como se fosse Jesus falando àquela igreja, a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, a partir do 1. É como se Jesus falasse à igreja de Éfeso. Ele está dizendo: João, escreve aí para a igreja de Éfeso. Mas João, quando escrevia, quem o estava inspirando e guardando para que ele não errasse era o Espírito Santo. Por isso no verso 7 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
João recebeu ordem para escrever de Jesus. Jesus lhe ditou as palavras na visão. Mas no final ele disse que o Espírito Santo é que estava falando. Foi Jesus ou foi o Espírito Santo? É porque ele ouvia de Jesus, mas escrevia inspirado pelo Espírito Santo. Deus, irmãos, não confia nas nossas limitações. De fato, João poderia ouvir e ouvir mal, poderia ouvir e escrever mal, mas Deus quis garantir fidelidade à palavra, de maneira que Jesus falava e o Espírito Santo ainda estava em João, lhe dando inspiração para não errar. Agora eu pergunto-vos, como a igreja pode se sobrepor à palavra, se aqui diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas? É a palavra que está falando com as igrejas, é a igreja que tem que ouvir a palavra de Deus. É ela que tem que se corrigir dos seus erros. Quando falhar, a Escritura é a palavra final. Veja aí Apocalipse 2:11, de novo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja Apocalipse 2:17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo de número 2, verso 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versículo 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Escritura é a regra de fé. Não é a igreja que pode manipular a Escritura como bem quiser. Não, a igreja tem que ouvir o que o Espírito Santo está falando na Escritura Sagrada. Nós encontramos algumas expressões que revelam a certeza de João de que a Escritura é infalível e inerrante. Veja aí o que diz João antes de ler essa parte, vamos ler Apocalipse 10. Já eu prossigo para essas passagens em que João vai assegurar que o que ele está escrevendo é fidedigno, como ele disse lá no seu evangelho: meu testemunho é verdadeiro. Mas Apocalipse 10 diz assim, versos 9 e 10: e fui ao anjo dizendo: dá-me um livrinho. Assim como Ezequiel viu um livro, João também viu um livro, o do Apocalipse. Antes de ele escrever, ele o viu em visão. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, igual a Ezequiel. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. O que é que eu quero destacar aqui? Quando Ezequiel comeu, era doce na boca, mas não desceu para o ventre. Ele não sentiu o amargor lá dentro. Lá no livro de Salmos, o salmista diz: tuas palavras são doce como mel, e o deixa lá dos favos. Mas no caso de João, a palavra entrou, ele sentiu o gosto como mel, mas ela desceu ao ventre e ele sentiu o amargor. Por quê, irmãos? Porque aqui é a conclusão da Bíblia. Aqueles daquele tempo estavam só comendo, mas ainda não tinha descido, porque tinha que comer mais. Mas foi em João que desceu. A palavra é doce como mel em suas promessas. Lhe foi amarga no ventre por causa dos juízos que ela traz para aqueles que não crerem. Mas note, os profetas do Velho Testamento só tiveram nessas visões na boca, como doce, como mel, mas João a teve nas entranhas e sentiu-a amarga, porque estava sendo concluída a Escritura Sagrada através de João, através do livro do Apocalipse. Mas vejamos, lá em Apocalipse, capítulo de número 19, verso de número 9, e disse-me: escreve, Jesus mandando escrever: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Note, mostrando que não havia erro. Em Apocalipse 21:5 diz: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.
Apocalipse 22, 6, e disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Note a repetição: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Essa expressão está no Velho Testamento também, lá no livro do profeta Daniel. Diz assim a palavra de Deus, em Daniel, no capítulo de número 2, no finalzinho do versículo 45, certo é o sonho, uma tradução diz, verdadeiro é o sonho e fiel a sua interpretação. Verdadeiras e fiéis. Essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Paulo escreve a Timóteo: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Este livro é a palavra de Deus, irmãos, infalível, inerrante, suficiente para guiar os nossos passos. A outra questão é: de que trata este livro? De quem ele fala? Vejamos Apocalipse, capítulo de número 9, aliás, de número 19, Apocalipse, capítulo de número 19, versículos de números 9 e 10. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Diante de um anjo, João estava deslumbrado, vendo o fulgor, o espanto. E ele caiu prostrado, como ele diz, para o adorar. Alguém pergunta: pastor, você acha que João teve a intenção de adorar o anjo? Não, eu não creio. Porque João, na sua epístola escrita antes do Apocalipse, ele dizia: guardai-vos da idolatria. João era um apóstolo instruído, jamais teria a intenção de adorar qualquer outro ser que não Jesus. Mas ele caiu prostrado, independente da sua intenção, e a Bíblia interpreta aquela atitude de deslumbre dele como adoração. Veja só. Se alguém pode estar adorando sem saber, imagine o erro daqueles que adoram sabendo outros deuses. O anjo não quis saber se João teve a intenção ou não. A atitude dele de cair prostrado e homenageá-lo daquela forma era uma atitude que não era devida ao homem. Ele quis cair prostrado, ele quis fazer o gesto, mas ele não pretendia adorar outro ser. Mas o anjo disse: essa atitude não é para ser diante de mim. Eu sou conservo teu e de teus irmãos. Não é para nós adorarmos a anjos. Nós não temos na Bíblia nenhuma passagem que alguém adora, se ajoelha diante de Paulo, diante de Maria. Nenhuma passagem. Aliás, temos uma em que Cornélio recebe Pedro ficando de joelho diante dele. Aí Pedro diz: levanta-te, eu também sou homem. Está lá no livro de Atos. E João, mesmo sabendo que só Jesus deve adorar, ele caiu numa atitude de tanto espanto, veneração, que o anjo disse: não, isso não é para mim. Isso não é uma atitude devida a mim. Isso aí é para Deus. É a Deus que se adora. É diante de Jesus que nós temos que cair aos pés, como aquela mulher que entrou na casa do fariseu e caiu aos pés de Jesus. É diante de Jesus que nós temos que nos assentar contemplativamente, como Maria. É perante Jesus que nós temos que prestar adoração. Mas o anjo disse: olha, eu sou servo de vocês, sou conservo, servo junto com vocês de Deus, de vocês que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que quer dizer isso? O espírito quer dizer a inspiração.
A inspiração sobrenatural da Bíblia é para dar testemunho de Jesus. É para dar testemunho de Jesus. É interessante que Lutero, Calvino diziam coisas diferentes, mas complementares, para explicar como a igreja reconheceu os livros canônicos do Novo Testamento. Calvino dizia: o Espírito Santo testemunhou no coração daqueles cristãos quais eram os livros bíblicos. E Lutero dizia: a palavra em última instância não é um livro. A palavra em última instância é uma pessoa. No princípio Jesus era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A igreja reconheceu os livros canônicos porque neles Jesus falava, porque neles Jesus se manifestava. A inspiração da Bíblia, irmãos, se evidencia nessa cristocentricidade, nessa coisa cristocêntrica. Jesus é o assunto, Jesus é o tema da Bíblia. A inspiração não louva homens, o Espírito Santo não inspirou os autores para eles falarem de grandeza humana, mas para eles falarem da glória de Cristo. Esse livro registra os vacilos de Abraão, este livro registra que Moisés uma vez perdeu a paciência e não entrou na terra prometida. Este livro revela os pecados de Davi e de Salomão. Este livro revela a hesitação de profetas como Jonas e Jeremias. Revela que Pedro negou Jesus 3 vezes. Este livro revela uma vez em que Paulo agiu usando uma palavra inadequada com uma autoridade e depois pediu desculpas. Este livro mostra que quando Jesus nasceu, Maria e José foram ao templo oferecer, como dizia a lei, um pombinho, um casal de pombas em sacrifício pelo pecado dos pais. Este livro mostra que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Os mais santos homens têm os seus erros mostrados aqui, porque este livro não é para exaltar Paulo, este livro não é para exaltar Pedro, este livro é para exaltar Jesus, aquele de quem o Pai disse: este é meu filho amado em quem me comprazo, aquele que até Judas teve que dizer: pequei contra sangue inocente. Pilatos disse: não vejo neste homem crime algum. Este livro, meus irmãos, é para testemunhar aquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Por isso Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Por isso Jesus disse: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque Moisés falou de mim. Por isso que João disse: estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Este livro trata de Jesus do começo ao fim, trata de Jesus. Jesus é o assunto deste livro. Se você ama este livro, você não vai dirigir preces a ninguém que não a Jesus, ou ao Pai em nome de Jesus. Jesus diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Jesus não disse: ide aquele, ide acolá. Jesus dizia: vinde a mim, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Portanto, meus irmãos, o centro deste livro é a pessoa de Jesus. O assunto deste livro é Jesus. Eu amo este livro porque eu amo Jesus. Eu vejo alguns evangélicos protestantes que gostam muito de teologia, mas eu sinto alguma coisa que me arranha o espírito quando eu vejo que parece que eles veneram o livro pelo livro, e o assunto é mais a Escritura, como se a Escritura fosse o texto que eles carregam consigo. Mas, meus irmãos, eu louvo a Deus por este livro por causa de quem eu encontrei nele. Eu encontrei Jesus aqui. Tire Jesus desse livro e é papel e tinta. Tire Jesus desse livro e ele perde todo o seu sentido. Mas quando nós o lemos da maneira correta, é só Jesus. É só Jesus nele. Aleluia!
O espírito da profecia, o espírito do Apocalipse também é Jesus. O nome completo do Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Jesus é o tema. A primeira coisa que nós vemos é Jesus aparecendo a João no Apocalipse. E aí tem o texto que eu li, a partir do verso 12 do capítulo 1 de Apocalipse. João diz: e virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, que são as igrejas. Depois é explicado isso. E no meio dos 7 castiçais, no meio da igreja, no centro das igrejas, o que é para estar não é José, Maria, Francisco de Assis, o pastor Glauco, um papa. O que é para estar no centro é Jesus. Ele está no meio, ele está no centro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. É a roupa de um sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que ofereceu a si mesmo em sacrifício pelos nossos pecados, que ressuscitado ao terceiro dia entrou no santuário celeste levando o seu próprio sangue, como diz lá em Hebreus, e nos obteve uma eterna salvação. Jesus é o sumo sacerdote que está à destra de Deus, intercede por nós, é o mediador da aliança, é o advogado, o único advogado, o sumo sacerdote da nossa confissão. Aleluia. No verso 14 diz: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, indicando a antiguidade, a eternidade de Jesus. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Os seus olhos como chama de fogo. É a sua onisciência. Ele vê o que está dentro do coração dos homens. Ele prescruta todas as coisas. Ele é Deus e homem. Como homem, ele é sumo sacerdote que nos representa diante do Pai. Mas ele é Deus. Seus olhos são como chama de fogo. Ele é eterno. O verso de número 15 diz: e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Eu não tenho tempo para me demorar nisso, mas o bronze, o latão aqui mencionado, era um símbolo do Velho Testamento de juízo. Os pés de Jesus são como latão reluzente nessa visão, porque, meus irmãos, através de seus pés houve juízo. Ele esmagou na cruz a cabeça da serpente, como diz a profecia lá do Gênesis. Ele terá ferido o seu calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. Ele venceu o diabo. Sua voz era como a voz de muitas águas. Ele tinha à sua destra as 7 estrelas, que são os anjos das igrejas, os mensageiros, pastores. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Que espada é essa? É a palavra de Deus. Jesus está no meio dos candeeiros, no meio das igrejas, e dele está saindo a palavra. A palavra não sai dos candeeiros, não sai dele. A palavra não sai das igrejas, não. A palavra sai da sua boca. A palavra sai da sua boca. Como é que você sabe, pastor, que essa espada é a palavra de Deus? Porque lá em Efésios diz: a espada do Espírito é a palavra de Deus. Porque lá em Hebreus 4 diz: a palavra de Deus é mais afiada que espada aguda de 2 gumes, vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e os intentos do coração. Não era da igreja que saía a espada, era dele que saía, ele que fala à igreja. Meus irmãos, não existe nada que fundamente esta palavra é que fundamenta tudo. Esta palavra fundamenta a existência deste mundo. Deus criou o mundo pela sua palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Haja as aves do céu, e apareceram. Haja os peixes debaixo das águas, e eles surgiram. Deus vai criar novos céus e nova terra pela sua palavra. Quando Jesus vier, mortos ressuscitarão pela sua palavra de ordem. Lázaro saiu do túmulo pela palavra de Jesus. Nós vimos cegos verem, surdos
ouvirem, mudos falarem, paralíticos andarem, pela ordem de Jesus. Esta palavra que criou a igreja, esta palavra que nos regenera, nós não somos o fundamento dela, ela é o nosso fundamento. É com essa palavra que ele destruirá o anticristo. Como diz Paulo aos Tessalonicenses, destruirá com o sopro da sua boca. Aleluia! E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Aleluia! Nós não fazemos imagens de esculturas. Porque a Bíblia diz, lá em Êxodo, que nós não devemos assemelhar a Deus, a nenhuma coisa debaixo do céu, acima, nas águas, nem nos encurvar a essas representações. Mas alguns dizem assim, mas Deus se fez carne. Quando a gente faz uma imagem de Jesus, não é a imagem de Deus, é a imagem do homem Jesus. Mas, meus irmãos, Jesus é Deus e homem em uma só pessoa. Mas eu quero vos dizer, se fosse fazer uma imagem, tinha que ser essa aqui. Eu quero ver uma escultura aqui, o rosto brilhando como o sol na força do meu dia. Faça um negócio desse. Os olhos como chama de fogo. Eu quero ver os pés como latão reluzente. Não é como latão reluzente de qualquer jeito, não. Saindo de uma fornalha. Eu quero ver uma representação dessa daqui, da sua boca saindo. Não é saída, não, é saindo, é em movimento. Uma espada aguda de 2 gumes. Eu quero ver uma representação dessa, porque este é o Cristo glorificado. Este é o Cristo exaltado à destra de Deus. E João diz, verso 17, eu quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, ele é Deus. Aleluia, ele estava lá antes de todas as coisas, e ele vai dar a palavra final. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Jesus não está morrendo a cada Eucaristia, não, ele diz, eu fui morto, é passado, mas eis que estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. O que é que ele quer dizer com isso? O inferno é eterno, quem entra lá, fica lá. Mas Jesus, quando morreu, seu espírito desceu às regiões infernais, e ele entrou e saiu de lá, para mostrar que quem manda é ele, que ele entra lá e sai de lá, que o inferno não segura todo mundo, mas não segura ele, porque ele tem as chaves da morte e do inferno. Por isso é que ele, não Pedro, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, e se pode dizer, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ele, a pedra, é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. É interessante o que diz em Apocalipse 3,14. Quase que eu esqueço desse versículo, mas eu vou falar aqui. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Note que está invertido, o Amém é conclusão. Primeiro ele diz que é o Amém, depois fala que é o princípio. Mas está invertido porque o Apocalipse é a conclusão do cânon. E ele começa, portanto, com o que diz mais respeito ao Apocalipse. Mas são 3 afirmações. Ele é o princípio da criação de Deus, ele é o Amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha fiel e verdadeira é uma alusão a toda a Bíblia. Eu li aqui vários versículos em que Deus diz, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Por que elas são fiéis e verdadeiras? Porque são palavras de Cristo. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, mas ele é o princípio e ele é o Amém. Jesus é o assunto do Gênesis ao Apocalipse. Sabe como é que começa o Gênesis? Com a palavra princípio. Lá no Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia mostra que esse princípio não é só um marcador de tempo,
mas é um princípio de ação, é o próprio verbo de Deus. A Bíblia diz: tudo foi feito por intermédio do Filho, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele subsistem todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Deus criou o mundo no princípio, Deus criou no seu Filho, através do seu Filho. Ele é o princípio, é o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, mas ele é o amém, ele é a conclusão. Sabe como é que termina o Apocalipse? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. O primeiro versículo do Gênesis, princípio. O último versículo da Bíblia lá no Apocalipse, amém. Ele é o princípio da criação, ele é o assunto do Gênesis, e ele é o amém, é o assunto da conclusão. Ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele que faz as palavras que estão neste livro serem fiéis e verdadeiras. Lá em Apocalipse 6, irmãos, a Bíblia mostra que haverá um tempo em que a igreja de Jesus será tirada daqui. Quando eu me refiro à igreja, não é uma instituição, não são as paredes, é o povo de Deus. E este mundo cairá sob juízo porque não reconheceu Jesus. Será um tempo da ira de Deus, Apocalipse 6, 15, 16, 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, o Pai, e da ira do Cordeiro, o Filho, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Haverá um tempo em que este mundo vai cair sob o juízo de Deus. Os reis, os grandes, os tribunos, os ricos e os pobres. E diz aqui que homens preferirão morrer a enfrentar este dia, vão ficar debaixo de cavernas e montes, dizendo: cai sobre nós e esconde-nos da ira do Todo-Poderoso. Mas eu quero dizer uma coisa: uma caverna não pode te esconder da ira de Deus. Uma igreja de 4 paredes não pode te esconder da ira de Deus. Uma instituição não pode te esconder da ira de Deus. Uma família cristã dentro da qual você possa estar não pode te esconder da ira de Deus. Só o sangue de Jesus nos esconde da ira de Deus. Quando o anjo destruidor passou no Egito, entrava na casa dos egípcios, matava os filhos primogênitos, havia juízo, mas não entrava na casa dos judeus, porque Deus tinha dito a eles que eles fizessem a Páscoa, matassem um cordeiro, passassem o sangue do cordeiro dos umbrais da porta. Quando o anjo passava, seguia adiante, que gerou a palavra Páscoa, quer dizer passar a largo, passar adiante. Só o sangue de Jesus pode nos guardar da ira de Deus. Em Apocalipse 5, João vê um livro, e este livro está selado, representa a história humana. Selado quer dizer que a história não teria sentido, ficaria sem o objetivo. E João chora porque não vê ninguém digno de abrir aquele livro, desatar os selos, até que aparece Jesus. Jesus dá sentido à história. Jesus mostra que a história tem o desígnio de Deus. E diz aí a Bíblia Sagrada, Apocalipse 5, a partir do 4: e eu chorava, diz João, muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Esse é o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Jesus é o leão da tribo de Judá, é o rei prometido da linhagem de Davi, é a raiz de Davi. Ele venceu lá na cruz. Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse na cruz: Pai, está consumado. O véu do templo dos judeus rasgou de alto a baixo, rochas se fenderam, o sol escureceu. O soldado disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A tumba não segurou. As mulheres que foram visitar o sepulcro encontraram anjos dizendo: por que procurais entre os mortos aquele que ressuscitou? Ele não está aqui, ele não está aqui. Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus garantiu naquela cruz, e em sua ressurreição, salvação para os que creem. Aleluia.
E diz aí o versículo 6: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos que representam todo o povo de Deus no céu. São 24 anciãos, 12 é o número do povo de Deus. No Velho Testamento, 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, começa com os 12 apóstolos. 12 mais 12, 24, todo o povo de Deus em todas as eras. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, que eram querubins, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Guarde isso. João, quando viu, disse: eu vi um cordeiro como que havendo sido morto. Ele viu um cordeiro vivo, mas com marcas de morte. Quando nós ressuscitarmos, se morrermos com a deficiência no olho, ela não se conservará na ressurreição. Na ressurreição estaremos incorruptíveis, não haverá aleijado entre os que ressuscitarem para a vida, para a salvação. Todos terão um corpo glorificado, mas Jesus ressuscitou com as marcas da cruz, mostrou a Tomé, mostrou aos discípulos. Por quê? Porque elas não são defeito, elas são o sinal da vitória, são o seu troféu. As marcas da cruz são o sinal da vitória. João viu marcas de morte, ele disse: eu vi um cordeiro como que havendo sido morto. Meus irmãos, suas marcas são o sinal da vitória. E aí fala de sua divindade. Tinha 7 chifres. 7, para quem entende Bíblia, é um número de plenitude e perfeição. Os chifres são autoridades, reinos e reis são chamados de chifres. No Apocalipse ele tem 7 chifres. Tem toda a autoridade no céu e na terra. Tem todo o poder. 7 olhos, ele tudo vê. É onisciente. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele é onipresente. Jesus é Deus. E diz aí que estes 4 seres viventes, que são os querubins, os 24 anciãos, são todo o povo de Deus, que estava lá com as orações feitas ao longo de todo o tempo, para que Deus executasse juízo sobre a terra. Eles vão cantar um cântico. Veja o verso 9: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aleluia! Nós fomos comprados, resgatados de debaixo de condenação, não com prata, não com ouro, mas com o sangue de Jesus. Somos todos sacerdotes. Essa é a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Não tem aqui um pastor sacerdote e uma multidão de leigos. Todos somos sacerdotes, todos podemos ir a Deus diretamente pelo sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Por isso, em Apocalipse 1, tem a saudação da Trindade a partir do verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, o Pai, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Este livro trata de Jesus. Quem entendeu isso, irmãos, não pode ser um crente frio. Não pode. Quando eu entendo que eu estava perdido e fui achado, que eu estava morto e revivi, quando eu entendo que eu estava nas trevas e agora eu estou na luz, meus irmãos, que alegria. Eu sou escravo de Deus por amor, por gratidão. E Deus é tão bondoso que sabe que meu amor é débil e fraco, e por isso Ele derramou o amor dEle mesmo em meu coração, para eu o amar com o amor com que Ele me amou. Romanos 5:1 diz que fomos justificados no tribunal de Deus pela fé, e temos agora paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em Romanos 5:5, um pouco mais abaixo, diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O verdadeiro crente é grato, o verdadeiro crente tem uma fé que é apaixonada, tem uma devoção maravilhosa por aquilo que Jesus Cristo fez por ele, e o amor de Deus foi derramado dentro do nosso coração para nós amarmos a Deus com o amor com que Ele nos amou.
Se nós o amamos, diz João, é porque ele nos amou primeiro. O sentido da vida do crente é amar Jesus. No final da carta aos Coríntios, Paulo disse: se alguém não ama Jesus, seja anátema, seja amaldiçoado. No final da carta aos Efésios, ele dá uma bênção para todos os que amam a Jesus com amor incorruptível. Na carta aos Filipenses, Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo diz: se alguém tem do que se gloriar nesta vida, muito mais eu, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, aprendi aos pés de Gamaliel, mas considero tudo isso como nada para ganhar a Cristo, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Eu perdi todas estas coisas. Ninguém vai subir para o céu como um cristão formal, não. Quem vai chegar no céu é crente fervoroso, é crente agradecido, é crente com o coração em chamas para servir a Jesus. Eu comecei a ler a Bíblia aos 8 anos e aos 14 eu me converti. Meus irmãos, que achado, já tenho 53 anos e de lá para cá, meus irmãos, não tem ninguém que concorra com Jesus no meu coração. Quando eu entreguei minha vida a Cristo aos 14 anos, entendi a palavra, me converti. Meus pais eram de outra religião e eu temia que eu fosse pedir ao meu pai e ele negasse eu ir para a igreja. Eu não queria nunca transgredir uma ordem direta dele. Como eu costumava sair de casa toda noite, então eu resolvi o seguinte: bem, eu vou chegar, vou sair aqui de fininha, ninguém vai me perguntar para onde eu fui, e quando eu voltar também é o costume da hora que eu volto, ninguém vai me perguntar e eu vou dormir. E aí eu fui para a igreja. E meus irmãos, para eu não sair de tarde, porque eu pegava 2 ônibus para chegar até a igreja, todo pronto, meu pai ia notar, eu colocava a calça debaixo de uma cadeira que ficava do lado de fora de casa, arrodeava de calção, tirava a calça de lá e vestia, o sapato ficava debaixo do jarro, eu calçava e saía todo pronto, para ninguém perguntar para onde é que eu estava indo. E eu me ver chegar todo pronto à noite, mas não era problema, o problema era sair à tarde todo pronto, alguém ia me perguntar. E quando eu chegava, eu tocava a campainha para alguém abrir a porta, eu colocava a Bíblia pela caixa de carta, quando todo mundo ia dormir, eu abria a caixa de carta e tirava a Bíblia. Até que um dia meu pai viu que eu estava indo na igreja, ele me confrontou, eu tive que dizer, e ele ficou sem falar comigo. Foi o maior fardo que eu tive que carregar, porque amo demais o meu pai até hoje, somos muito próximos, e ele se fechou comigo. Mas um belo dia ele me chamou, e ele disse: meu filho, eu quero dizer uma coisa, eu fiquei preocupado quando você foi para essa igreja, era muito exagero, você ficou de repente com um fervor muito grande, eu tive medo que isso fosse uma seita que fosse lhe prejudicar, mas eu noto que você fez foi melhorar em tudo, melhorou nos estudos, se tornou uma pessoa mais responsável, eu estou vendo uma transformação na sua vida. E ele disse: a partir de hoje eu não lhe impeço mais de ir, não vou me opor, vá. E eu ainda quero dizer uma coisa: o meu coração vai junto com você. Eu não vou com você no caminho, mas o meu coração vai junto com você. Eu era muito jovem, irmãos, quando eu ouvi isso. E depois conduzi minhas 2 irmãs para a igreja, para que também servissem ao Senhor Jesus. E comecei a pregar nas praças, nas favelas. Com 17 anos eu estava começando esta igreja, já era a 4ª que eu começava, e eu não planejava começar, eu começava a pregar num lugar, e Jesus começava a salvar e a juntar gente, era pregando a tempo e a fora de tempo, estudando no colégio para o vestibular, dava o horário de intervalo, era possível sair da escola, era no centro, eu ia até a Praça Coração de Jesus, com o Novo Testamento, evangelizar quem estava sentado naquelas cadeiras. O meu coração arde por Jesus. Eu não creio que ninguém possa chegar ao céu como um cristão formal. Vão estar lá aqueles que amam o Senhor Jesus. Ele é tudo para mim. É o alfa, o ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e o fim. Deixe Jesus entrar na sua vida, e você vai ver o que é ter vida de verdade. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai,
Te louvamos pela tua palavra viva, poderosa para salvar, libertar, dar nova vida. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que teu Santo Espírito traga contrição, que conduz ao arrependimento. Traga a fé que abraça as tuas promessas e faz pessoas se refugiarem em Cristo e confiarem somente nele para a sua salvação. Eu te peço, faz esta obra de redenção agora, Pai. Traz vidas a uma decisão. Em nome de Jesus. Amém. Tocou-me, Jesus tocou-me. Só o refrão de paz encheu meu coração. Ó Deus. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Eu pergunto, quantas pessoas desse lugar dizem: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Se hoje eu morresse, eu não sabia para onde iria a minha alma. Eu não tive essa experiência de que você falou. Mas eu quero, através da palavra de Deus que iluminou o meu entendimento, quero vir a Cristo, somente a Cristo, recebê-lo como Senhor, Salvador da minha vida, rejeitar todas as outras vãs confianças e pôr minha vida aos pés da cruz. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão, como eu estou fazendo, e nós vamos orar por você. Talvez haja alguém aqui que diga: pastor, eu conheço a palavra, eu sei a verdade, mas eu estou afastado, dentro ou fora da igreja. Você diz: eu estou fora da vontade de Deus, mas eu quero me reconciliar com o Senhor. Levante a sua mão também, e nós vamos orar. Nós vamos orar pela tua vida. Se houver alguém nessa noite, não perca a oportunidade. Jesus está aqui. Amém. Vamos, nesse momento, convidar os